Olá, crianças! Está na hora da nossa 7ª aula de matemática, usando os conteúdos do segundo bimestre, ainda na apostila do primeiro. Nessa aula, nós vamos falar sobre medidas de tempo e frações. Eu acho que você já deve saber que em 1 hora nós temos 60 minutos, certo? E você sabe também que em 1 minuto nós temos 60 segundos? Nessa aula nós vamos precisar lembrar apenas que em 1 hora tem 60 minutos. Agora imagine se eu falar isso que está aparecendo aí na tela para vocês. Crianças, eu demoro 1/6 de 1 hora tomando banho. E aí? Se eu falar para você que eu demoro 1/6 de 1 hora tomando banho, quantos minutos será que o professor fica no banho? Será que o professor demora muito no banho? É o que nós vamos descobrir agora. Olha só. O que acontece? Para a gente descobrir quanto é 1/6 de 1 hora, primeiro eu preciso que você pense comigo uma coisa. Você concorda comigo que 1/6 de 1 hora é a mesma coisa que 1/6 de 60 minutos? É, não é, ó? Por que que é? Porque se em 1 hora eu tenho 60 minutos, em 1/6 de 1 hora, eu vou ter 1/6 de 60 minutos. No lugar de 1 hora, eu só coloquei os 60 minutos. Eu posso trocar. Por que que eu posso colocar 1 hora no lugar de 60 minutos? Porque 1 hora é igual a 60 minutos. Sempre que uma coisa é igual a outra, eu posso colocar ela no lugar da outra, tá bom? Agora vamos pensar aqui, ó, 1/6 de 60 minutos. Lembra que a gente aprendeu na aula passada como descobrir a fração de uma quantidade? Fração de uma quantidade. Então, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro, que a gente aprendeu lá na última aula, nós vamos precisar pegar os 60 e dividir por 6. Dividindo 60 por 6, a gente precisa primeiro começar essa divisão pelo 6 dezena do 60, porque o 6 dezena do 60 é a parte do 60 que vale mais. E a gente sempre começa a divisão pela parte do número que vale mais. No caso, é o 6 dezena. 6, eu posso dividir por 6? Posso, porque 6 é igual a 6. Sempre que o número que eu estou tentando dividir for igual ou maior que o divisor, eu consigo dividir, tá bom? Então, 6 dividido por 6. Se eu for olhar a tabuada do 6, eu vou descobrir que 6 vezes 1 é 6. Então, 6 dividido por 6 é 1. Agora que eu já dividi as dezenas e deu 1, eu vou dividir as unidades. Dividindo as unidades, a unidade é o zero. Se eu abaixar o zero aqui, ele vai me ajudar em alguma coisa? Não. Sempre que o número não me ajuda, eu tenho que só colocar ele aqui no quociente, no resultado. Então, 60 dividido por 6 é 10. O que eu faço com esse 10 agora? Eu vou multiplicar esse 10 pelo numerador, pelo número de cima. Quanto é 10 vezes 1? 10. Então, eu descobri que se o professor demora 1/6 de 1 hora tomando banho, ele demora 10 minutos no banho. E aí, eu demoro muito no banho? O que vocês acham? 10 minutos é muito tempo? Bom, vamos lá. Vamos continuar nossa aula. Agora eu vou fazer junto com vocês mais uma. Eu vou fazer a letra A do exercício 16, lá da página 168. No exercício 16 está dizendo assim: calcule quantos minutos há em um tempo de... Quantos minutos há será em metade de 1 hora? 1/2 de 1 hora. Essa fração aqui é a fração metade, a fração meio. Quantos minutos tem metade de 1 hora? Bom, para a gente descobrir isso, primeiro a gente tem que lembrar que metade de 1 hora é a mesma coisa que metade de 60 minutos.
Por que que é a mesma coisa? Porque 1 hora é igual a 60 minutos. Então, o que que eu faço aqui? Eu troco no lugar de 1 hora, eu coloco 60 minutos. Eu posso fazer essa troca, porque 1 hora é igual a 60 minutos. Então, quanto será que é metade de 60 minutos? O que que a gente vai ter que fazer de novo? A mesma coisa que a gente fez antes. Eu vou pegar os 60 e dividir pelo denominador, pelo número de baixo. 60 dividido em duas partes. Eu começo pelo 6, que é o que vale mais no 60. Lá na tabuada do 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Lá na tabuada do 2, 2 vezes 3, que dá 6, tá? Então, 6 menos 6, 0. Já dividi as dezenas. Agora, quem é a minha unidade? É o zero de novo. Sempre que eu tenho 0 unidade, é só eu abaixar o 0 e depois copiar ele aqui de novo. Sempre que o 0 não me ajuda a fazer um número que consiga ser dividido, se o 0 não me ajudou em nada, eu tenho que copiar ele aqui no quociente. Então, 60 dividido por 2 deu 30. Agora eu vou pegar o 30 e multiplicar pelo numerador. 30 vezes 1 é igual a 30. Então, qual é a resposta deste problema? Metade de 1 hora, meio de 1 hora é 30 minutos. Então, vamos retomar. O que que o professor fez para descobrir? Para descobrir quanto é metade de 1 hora, primeiro eu troquei 1 hora por 60 minutos. Aí depois eu fiz aquela regrinha que eu expliquei para vocês na aula passada. Eu pego o número que eu estou querendo saber a fração e divido pelo denominador, pelo número de baixo. Quando eu dividi 60 por 2, deu 30. O resultado disso eu multiplico pelo número de cima. E esse vai ser o resultado da fração da quantidade. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima aula de matemática.